Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Eu quero, em primeiro lugar, antes de iniciar aqui, uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para os nossos corações. Quero me desculpar com vocês que são inscritos no nosso canal do YouTube. Fiquei um bom tempo sem fazer os vídeos, houveram diversos imprevistos que me impediram de estar fazendo esses vídeos, né? Mas estamos retornando com responsabilidade, com compromisso, comprometimento aqui a fazer esses vídeos, porque sabemos que uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança dada no tempo certo, ela tem um grande valor, e que se apenas uma vida for transformada por Deus por todos esses vídeos, já é de grande valia, já atingiu o seu objetivo, já atingiu aquilo para o qual foi proposto, que é a conversão e salvação de vidas. Mas uma vida só tem um preço, tem um valor muito grande para o nosso Deus. Então, eu quero me desculpar com os irmãos pelo bom tempo que eu fiquei ausente dos vídeos, e com compromisso de estar retornando a partir de hoje, todas as semanas, conforme prometido, às segundas, quartas e sextas-feiras, enviar aqui, deixar aqui sempre no nosso canal um vídeo novo, uma nova palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para o meu, para o seu, para os nossos corações. Já rogo de antemão as vossas orações para que Deus me dê condições, me dê palavra de sabedoria, me dê condições plenas e absolutas, me dê unção naquilo que formos falar, para que possa atingir o objetivo deste canal, que não é divulgar a mim mesmo, mas divulgar a palavra do nosso Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, sem mais delongas, quero trazer uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança ao meu e seu coração, que está registrada no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 7, quem diz o seguinte: há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Amados e amadas em Cristo Jesus, Provérbios escrito por Salomão. Salomão, sabemos, foi o segundo rei de Israel, filho de Davi e Batseba. Salomão que pediu a Deus sabedoria, quando Deus lhe indaga, quando Deus lhe inquire, pede o que você quiser, né? O que você quer, você peça a mim. E Salomão pediu sabedoria, aqui trocando em miúdos, irmãos. É quando Salomão pede sabedoria, Deus lhe dá sabedoria e também lhe dá riquezas. Amados e amadas em Cristo Jesus. E Salomão foi um dos maiores sábios à sua época, foi um botânico. Ele deu nome a diversas flores, ervas e plantas. Salomão, além disso aí, ele compôs em vida mais de 3.000 provérbios. Ele compôs em vida, alguns destes aqui estão registrados, 29, salvo engano, 29, salvo melhor juízo, estão registrados no livro de Provérbios, porque o 30 e o 31 não são de sua autoria. Amados e amadas em Cristo Jesus. E ele vai dizer aqui algo interessante. Me lembrei, né, daquele adágio popular, né, de pessoas que referem-se a outras, dizendo: olha, este não tem nada, não tem aonde cair morto, e aí pousa de rico, é orgulhoso, é presunçoso, é narcisista, é mais ou menos isto. E muitos que, tendo grande riqueza, mas vivem de forma tranquila, vivem de forma simples, vivem de forma humilde, de modo a não despertar interesses em outrem. Mas, amados e amadas em Cristo Jesus, quando os meus olhos bateram sobre esse versículo, focaram este versículo: a quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza, o meu foco foi para esta última parte do versículo: é quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Lembrei-me de Cristo quando inaugura o Sermão da Montanha, Cristo quando inaugura o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus, dos tais é o reino dos céus. Amados e amadas em Cristo Jesus, quando Cristo vai dizer bem-aventurado, Mateus, quando vai escrever isto, ele utiliza a palavra grega makarioi, que significa bendito, significa bem-aventurado,
significa feliz. Olha, bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Quando Cristo inaugura o Sermão da Montanha, estava diante de uma grande multidão, e dentre a multidão haviam os fariseus, que na sua religiosidade achavam que eram os tais. Na sua religiosidade, achavam que era o bambambam, a última bolacha, o último biscoito do pacote. Achavam que eram o suprassumo da religião, o suprassumo da religiosidade. Mas Cristo, para espanto e escândalo destes, e decepção destes, inaugura o Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurado, bendito, feliz é o pobre de espírito, porque destes é o reino dos céus. O reino dos céus é para os pobres de espírito. Quando Cristo vai dizer aqui, Macarioi, bendito, Macarioi, bem-aventurado, Macarioi, feliz, é aquele que é pobre de espírito, é aquele que é dependente de Deus. Quando Cristo utiliza as palavras pobre de espírito, ele vai dizer de pessoa pobre de espírito que é dependente de Deus, que é dependente de Deus, que depende de Deus para tudo. É aquele que, não obstante, tenha adquirido ao longo da sua vida grandes conhecimentos, seja filósofo, seja sociólogo, seja de repente arqueólogo, seja um mestre, um doutor em qualquer área da ciência, em qualquer área das ciências hoje existentes. Todavia, o seu grande conhecimento, ele deste não estriba, não é dependente deste, mas é dependente de Deus, depende de Deus, malgrado, apesar do grande conhecimento que tem, do grande conhecimento que possui. Este é um pobre de espírito, porque o seu muito conhecimento não o faz deste depender, mas ele, apesar do seu muito conhecimento, é dependente de Deus, depende de Deus para tudo. Eu reconheço que eu sou dependente de Deus para tudo na minha vida. Se não fosse Deus na minha vida, este ar fétido, esse ar poluído que nós respiramos, eu já não estaria respirando mais. Eu acredito e penso assim, que eu sou dependente de Deus, porque se não fosse Deus na minha vida de pé, já não mais eu estaria. Somos dependentes de Deus para tudo, amados e amadas em Cristo Jesus. E aquele que reconhece a sua dependência em Deus, ele é pobre de espírito. Bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. O pobre de espírito, ele sabe que ele precisa de Deus para tudo na sua vida, malgrado, apesar do seu grande conhecimento, mas nada disto para ele pode fazê-lo, aleluia, depender-se disto, mas ele é dependente de Deus, apesar das suas grandes riquezas acumuladas ao longo da sua vida, mas isto não o faz ser dependente destas riquezas, mas ele é dependente de Deus, ele é dependente de Deus, ele é dependente de Deus. Lembrei-me de Moisés, um grande homem à sua época. Moisés era juiz, Moisés era sacerdote, Moisés, ele era aquele que estava como liderando o povo no deserto. 40 anos Moisés liderou cerca de 3 milhões de pessoas no deserto, como juiz, como legislador, como sacerdote, no meio do povo, no meio do seu povo. Mas Moisés, ele disse certa feita em Êxodo, capítulo 33, e versículo 15, quando Deus o disse: Moisés, este povo que você está levando à terra prometida é um povo obstinado de coração e um povo duro de serviço. Farei o seguinte, Moisés: a minha presença convosco não irá, mas enviarei anjos para irem adiante de vocês, para vos levar à terra que eu vos tenho prometido, armados em Cristo Jesus, ter querubins, ter serafins, Miguel, Gabriel, anjos de Deus, à frente, adiante, aleluia, do povo, levando-os à terra prometida. Era uma dádiva muito grande. Mas Moisés, em Êxodo, capítulo 33, e versículo 15, vai dizer o seguinte: se a tua presença não for conosco, não me faça subir deste lugar. Moisés, quando fala isso,
ele disse: anjo é bom demais, indo à nossa frente é maravilhoso, mas a tua presença, é da tua presença que eu preciso, é da tua presença que eu dependo, é do Senhor que eu dependo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste deserto, não deixe o meu pé se arredar deste deserto. Isto é a dependência em Deus, isto é a dependência naquele que tem tudo sobre nós, e aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que é o Todo-Poderoso sobre a minha e sobre a sua vida. Amados, lembrei-me agora de uma das cartas do Apocalipse, que era a carta à igreja de Esmirna, quando Cristo vai dar a revelação para João na ilha de Patmos. Uma das cartas em uma das igrejas que Apocalipse foi endereçado era a igreja de Esmirna. Capítulo 2, versículo 9 de João, de Apocalipse, melhor dizendo, João escreve o seguinte: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Quando aqui João escreve Apocalipse, a palavra pobreza que João escreveu no grego é pitokeian, pobreza, uma pobreza extrema, pobreza total, porque lá na igreja de Esmirna haviam crentes escravos, crentes que não tinham nada, na escravidão não tinham acumulado nada, não tinham nada, apenas a roupa do corpo, eram pobres ao extremo, mas apesar de ser pobre ao extremo, eram ricos de Deus, eram ricos da graça do nosso Deus. Muitos querem acumular tesouro aqui, mas lembrei-me de Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, que vai dizer o seguinte para mim e para você: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem destrói, mas ajuntai tesouro no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem destrói. Pois, versículo 21, pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Não quero aqui pregar contra a prosperidade, não de forma nenhuma, não de forma alguma, mas que o nosso anseio, que o nosso desejo, que a nossa vontade, que a nossa atenção, que o nosso foco, que o nosso propósito, que o nosso projeto, eles sejam voltados a ser mais ricos de Deus, mais ricos das bênçãos, da graça divina, do que da riqueza aqui. Porque sabemos uma coisa interessante, Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quantos que buscam em primeiro lugar as coisas daqui e sentem falta das coisas espirituais, mas quando buscamos as coisas espirituais em primeiro lugar, não temos falta nem das coisas espirituais, porque Deus nos dá em abundância, nem tão pouco das materiais, pois Deus conhece a nossa estrutura e nunca nos deixará ser provado além da nossa estrutura. Além disso, Deus conhece a nossa necessidade e age na medida da nossa necessidade. Além disso, Deus conhece a nossa fé e nos exalta, abençoa-nos conforme a nossa fé, conforme a nossa esperança nele. Então, quem é rico de Deus, também é rico de Deus, da graça de Deus, ele também é rico aqui, porque Deus o exalta, o abençoa, tanto espiritual quanto materialmente falando. Fica tranquilo, se ainda a vitória, se ainda a exaltação material não chegou para você, acredite, creia, confie em Deus, porque o Deus que abençoou os nossos pais no passado é fiel para nos abençoar no tempo presente e nos dar tesouros nos céus, e aqui também nos dá o que necessitamos, nos dá o que precisamos. Amados e amadas em Cristo Jesus, quando aqui João vai escrever: sei a tua pobreza, ele usa pitoqueio, mas ele vai escrever: mas tu és rico. Cristo vai dizer: mas tu és rico. Ele usa aqui a palavra plousios no grego, que significa abundantemente, que significa fartura, que significa não ter falta de nada, não ter de nada necessidade. Deus em Cristo Jesus, ele tem riqueza para mim e para você, mas riqueza em primeiro lugar espiritual, para que espiritual não tenhamos falta de nada, não tenhamos falta de nada.
abundantemente, com fartura, para que não nos falte nada em Cristo Jesus. Eu profetizo bênçãos sem medida, medida recalcada, sacudida e transbordante para a tua vida, malgrado, apesar de muitas vezes sermos, aleluia, pobres de espírito, nós somos pobres de espírito, na verdade sim, mas a pobreza às vezes quer nos atingir de lutas e provações, de modo que venhamos a clamar pelo socorro de Deus. Mas uma coisa é certa, apesar das vezes coisas querer faltar na minha e na sua casa, a prateleira às vezes querer se esvaziar, mas uma coisa é certa, somos ricos da graça de Deus. E aquele que nos enriquece da sua graça também tem bênção material para dar para mim e dar também para você, abundantemente, fartura, plausios. É o que Deus quer dar para mim e para você. Medita nesta palavra de fé, ânimo, vigor e esperança nesta manhã e tenha um dia abençoado em Cristo Jesus. E quarta-feira próxima, mais um vídeo, como também na sexta-feira, se Cristo não voltar até lá. Uma semana de bênçãos, de paz, de prosperidade, de portas abertas para ti e para tua família em Cristo Jesus.